Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Professor Leonardo aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo referente ao planejamento estratégico, planejamento de gestão estratégica, certo? Estamos finalizando o conteúdo. Hoje, na aula passada, na verdade, a gente já finalizou essa questão de gerenciamento da estratégia, né? E não estaria necessariamente no nosso conteúdo programático, inclusive não está aqui entre um desses elementos do nosso portfólio, outras duas ferramentas muito importantes, muito usadas, inclusive ontem, na minha aula do mestrado, foi falado sobre uma das ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês, e que nos ajudam em dois pontos muito específicos, né? Nós vamos debater aí quando chegar a hora. Mas a questão do estudo do planejamento que a gente viu até agora, né, um conceito que já foi abordado lá no início do estudo, né, o que é o processo, o que é o planejamento estratégico, em que a gente pode entender ele como um processo. Primeiro, o planejamento é um processo inclusive interminável, um ciclo, né, de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Em outras palavras, a empresa reconhece a sua aplicação atual e a sua situação atual e faz a projeção de futuro. E aí nós podemos ver, quando fala aqui de reconhecer sua situação atual e fazer projeção de futuro, ou seja, estabelece sua missão e faz a projeção de visão, né? Isto é, como ela deseja estar daqui a alguns anos. Essa visão de longo prazo prevê mudanças que ajudem a diferenciação do negócio. Nessa figura aqui a gente pode ver que desde o surgimento da ideia até a execução e ter o sucesso dela, nós precisamos aqui desse elemento principal aqui, que seria a estratégia. Deixa eu mudar aqui a canetinha, tá aqui mais bonitinha, ponta laser, olha, a estratégia, certo? Então a estratégia está aqui, é um elemento que se posiciona entre a ideia de negócio ou de projeto à execução, né, de maneira eficaz, que aí tem-se o sucesso. Algumas características do planejamento estratégico, né, que ele exige esforço organizacional contínuo, né, como eu falei para vocês, é um tipo de planejamento interminável, que sempre precisa ser remodelado, replanejado, reconfigurado no processo de avaliação. Requer leitura compartilhada da organização e do ambiente, ou seja, todos que compõem a organização necessitam participar da leitura organizacional. O que é leitura organizacional? É você entender como está o seu ambiente, quais são as demandas, as necessidades, como você se posiciona nesse ambiente, como sua organização está também internamente e compartilhar isso com toda a organização. Pressupõe uma vantagem competitiva. Por que isso? Porque, se vocês puderem dar uma observada, o próprio Sebrae mesmo, em alguns estudos, já deixa bem claro que um dos maiores motivos, né, de insucesso de organizações, né, de falência e etc., é justamente a falta de planejamento, principalmente em negócios de modelo tradicional. Traduz estratégia em iniciativas concretas, ou seja, eu planejo, né, crio a estratégia e executo. Integra todas as camadas da organização. Quais são as camadas? São aquelas camadas que a gente já abordou. O planejamento estratégico, que é do nível estratégico, o tático e o operacional. E conduz uma visão de negócio de futuro, sempre voltada para o futuro, daí tem-se a visão, e quando se chega no objetivo estabelecido nessa visão, o que é que eu faço, professor? Estabelece novos objetivos. E demanda monitoramento do percurso. Esse monitoramento é uma das causas, inclusive, o monitoramento aqui é uma das causas, inclusive, de esforço contínuo e organizacional. É sempre estar monitorando, avaliando, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado e fazer as devidas alterações. Bem, as duas ferramentas que nós vamos abordar hoje, das duas, elas são bem simples e elas são muito importantes. Por quê? A primeira é a meta SMART. Metas SMART, né? Quais são, para que é que ela serve? Exclusivamente para o estabelecimento de metas, né, objetivos. Então, a gente, desde Então, o estabelecimento dessas metas são importantes porque a gente
viu isso na aula passada, né? Nessa questão do objetivo, as metas. O que são metas? São pedaços dos objetivos. Então, para se estabelecer essas metas, a ferramenta nos ajuda muito. E aí ela divide o estabelecimento dessa meta em 5 partes, né? Por isso que o nome é SMART. SMART, na verdade, é uma sigla, né? Essa sigla aqui, em inglês, né? Os termos significam que essa meta ela deve ter as características de ser específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado. Vamos ver como é que se dá esse estabelecimento de forma simples aqui. Tá aqui o conceito, né? É uma ferramenta utilizada para se definir metas e objetivos dentro de um projeto. Pronto. Então, vai totalmente de encontro com tudo que a gente viu na aula passada, né? Em que a gente abordou justamente essa questão do estabelecimento de metas e objetivos. Utilizada não só por empresas, mas também por pessoas que desejam alcançar seus objetivos. Então, é uma ferramenta de uma usabilidade, vamos dizer assim, né? Muito grande, ok? Uma aplicabilidade muito extensa. E aí, o que seriam esses termos, né? O específico. O específico é o seguinte: no estabelecimento da meta, a característica específica é que você deve ser sempre específico no que deseja alcançar. Ou seja, esquecer a subjetividade. Esquecer a subjetividade, ser objetivo, né? Não estabelecer metas vagas. E outro ponto que ajuda justamente no estabelecimento dessa meta sendo específica, né? É justamente o fato dela poder ser e ter que ser mensurável. Mensurável é o quê? Você atribui um valor, uma medida a ele. É a capacidade de poder medir uma meta. É mensurável tornar-se basicamente o fato de obter sempre indicadores para medir resultado, né? Ser mensurável torna-se basicamente o fato de obter sempre indicadores e medir resultados. Ou seja, estabelecer um número, uma meta, um valor X para o estabelecimento desse objetivo. Alcançáveis, ter uma meta maior que a capacidade do negócio torna-se irrelevante para a concretização desse, pois de nada adianta sonhar alto e não ter os recursos necessários para concretizar determinados objetivos. Ou seja, deve ser totalmente realizável, real, né? Por exemplo, eu abro hoje um negócio, sei lá, uma hamburgueria. E aí eu quero, como meta, quero dentro de 1 ano, beleza. Quero crescer, quero duplicar o meu... Não, duplicar não, porque eu já seria até pequeno. Eu abro aqui um negócio X, uma hamburgueria, por exemplo, e eu quero que em 1 ano esse negócio, um negócio pequeno, uma cidade pequena, mas segundo o estabelecimento da minha meta, eu quero que ele esteja presente, eu quero ter franquia nos 5 continentes. São 5 continentes, meu Deus? São 5 continentes do planeta Terra, né? É algo basicamente inalcançável, certo? Principalmente se você colocar todos os entraves que compõem esse cenário, né? Então, o fato de ter uma meta específica, mensurável, também deve contribuir para que ela seja alcançável. É muito importante para que essa meta seja real, alcançável, palpável, ok? Depois, relevante. Qual a importância de tal ação? O que irá agregar tal ação para a empresa? Neste ponto, os objetivos devem estar alinhados com a atual realidade da empresa no mercado, ou seja, tem que ser importante, relevante, tem que se dar uma determinada relevância, o termo, ok? E baseada no tempo. Tempo para iniciar determinada ação e tempo para que determinado objetivo seja alcançado. Estimular um tempo limite para esses fatores é primordial para o sucesso do projeto. Vamos lá. Então, eu tenho um negócio X. E aí, eu já estou estabelecido, beleza. Sabe o que eu quero? Qual que vai ser meu projeto agora? Meu objetivo é, eu quero reformar totalmente a sede do meu negócio, a minha empresa. Pronto. Esse é um objetivo específico, né? Eu quero reformar totalmente a sede da minha empresa. É um objetivo específico. Mensurável. É a capacidade de obter ou medir uma meta. É uma reforma, pode ser a mensurabilidade, né? Mensurável, não sei nem se essa é uma palavra, o fator mensurável dela, ou então a área que vai abranger essa reforma, pronto, a área que vai abranger essa reforma. Eu vou reformar só espaço interno, eu vou reformar o espaço interno e externo, eu vou reformar só um cômodo do meu negócio, só uma área do meu negócio, pronto. Aí eu estou mensurando. Alcançável, é plenamente alcançável, né, a reforma de uma empresa,
ok? De uma sede. Mas aí você deve levar em consideração, se você, primeiro, se você está totalmente no prejuízo, não tem crédito, não tem, sei lá, está totalmente no vermelho e não tem crédito, já torna esse tipo de objetivo meio que inalcançável, né? Porque como é que você não tem dinheiro e não tem crédito, como é que você vai arcar com essa despesa, certo? Relevante. É relevante? É totalmente relevante a reforma de um espaço, né? Dadas, por exemplo, se é feito um projeto, eu vou transformar isso o espaço num local melhor, certo? Então é totalmente relevante. E o tempo? Então eu vou reformar esse ano, esse semestre, eu vou reformar no próximo mês, então eu tenho um mês para reformar, certo? O meu negócio. Pronto, aí eu já estabeleci todas essas características no estabelecimento, né, da minha meta, ok? Olha aí. E aqui a gente tem aqui até um exemplo, ó. A sigla, né, em inglês e a tradução aqui em português e a descrição. Vamos lá. Descrição. Defina detalhadamente o que você quer alcançar. E aí aqui é um exemplo. Quero ler 3 livros. Tá vendo como isso aqui não se aplica só a empresas? Quero ler 3 livros sobre educação em inglês. Pronto. Aqui eu fui bem mais específico. Eu quero 3 livros sobre educação em inglês. Se vocês, por exemplo, eu quero ler um livro por mês sobre determinado negócio. Eu quero ler um livro sobre empreendedorismo, quero ver um livro sobre gestão empresarial, quero ler um livro sobre aplicação financeira. Pronto. Eu estou sendo específico. E aqui está até uma carinha triste, porque só falou assim, quero ser um livro, quero ler livros. E aí, meu filho, que tipo de livro você vai ler? E aí não, aqui é o exemplo de como ser específico. Quero ler 3 livros sobre educação em inglês. É o exemplo aqui dado. Mensurável. De que forma você vai medir o resultado? Quero melhorar a minha leitura. Porque isso não é mensurável. Como é que você vai medir isso? Quero aumentar meu vocabulário em inglês em pelo menos 200 palavras. Pronto, isso sim é algo mensurável. Ou então, quero ler 3 livros. Isso aqui, se fosse no caso lá do empreendedorismo, vamos lá. Quero ler livros sobre educação ou educação empresarial. Ou então, quero ler livros sobre aplicação financeira. Mensurável. Quero ler 3 livros mensais, quero ler 3 livros, quero ler 5 livros, etc. O outro termo aqui, então, quando você alcançar o objetivo, será um ganho para a sua empresa, né? Vai entender se vai ser um ganho ou não para a sua empresa. Prefiro ler livros sobre outro assunto. Ou então, quero entender 100% da mensagem principal do vídeo do YouTube. Aqui é um objetivo. O atingível. Então, quando você alcançar o objetivo, será um ganho. Prefiro ler livros sobre o assunto. Então, né, qual a relevância disso? Não, relevância não que é do outro. O outro que traz aqui, o outro termo que traz. Então, realista, ou relevante, define um objetivo fora da zona de conforto, mas nada ilusório, né? Tem que ser realista. Quero ler 200 livros até o final do ano. Quero ler um livro por mês este ano. Beleza, 200 livros até o final do ano, respeite leitura, né? É pouco mais de, sei lá quantos dias, 200, o ano só tem 365 dias, você lê 200 livros, respeite leitura. Você vai fazer só isso do resto da sua vida, né? Agora, ler um livro por mês é algo totalmente realista e alcançável, né? E o tempo, né? Tempo limitado. Até quando estabelecer o tempo? Quero ler 3 livros, quero ler 3 livros até 31 de outubro. Aí o objetivo veio um tempo limite para a execução dessa meta, desse objetivo. E aí nós temos aqui, ó, exemplo de um objetivo bem elaborado. Até 31 de outubro, quero ler 3 livros sobre educação em inglês, a fim de aumentar meu vocabulário em pelo menos 200 palavras e entender 100% da mensagem principal dos vídeos no YouTube sobre assuntos educacionais. Pronto, tá vendo? Todos esses aspectos aqui colocados num objetivo, né, numa meta, a gente consegue visualizar ele cada um dentro da sua devida característica. São características essas que compõem justamente a ferramenta Metas Smart. Então, deve-se levar em consideração esses 5 elementos, ok? Outra... tá aqui um exemplo, aqui, ó, exemplo prático de Metas Smart. Específico, aumentar faturamento. Pronto. Mensurável, em 15%. Alcançáveis, dentro da realidade da empresa, o crescimento chega atualmente até 12% ao ano. Deste modo, é possível chegar aos 15%
com ações de marketing e a criação de novos produtos, por exemplo. Pronto. Não que ele, ó, tá vendo como é totalmente alcançável? Dentro da realidade da empresa, por isso que deve se levar em consideração esses aspectos aqui atrelados à realidade. O crescimento atual é de 12%. Mas se for implementado ações de marketing, criação de novos produtos, pode chegar a 15%. Agora, quero aumentar em 100%, 150%, 200%, certo? E aí tem que se levar em consideração N fatores. Relevante, 15% representará maior faturamento da empresa nos últimos 5 anos. Então, ter-se um faturamento de 15% é um marco e totalmente, quando se fala, você pega nos últimos 5 anos, a empresa nunca teve um aumento de faturamento, né, que atingisse aí essa meta aqui, então é algo totalmente relevante. E o tempo, iniciar o processo para alcançar a meta em novembro deste ano e terminar no prazo de 1 ano para atingir. Então, dê um tempo, um prazo, 1 ano, ok? Bem, com esse exemplo aqui fica bem fácil a gente entender. Mas eu quero que vocês entendam principalmente esses 5 características aqui. O que é que vem a ser específico, o que é mensurável, o que é ser alcançável, o que é relevante, o que é estabelecer um tempo, limite. Ok? Vamos lá, dar continuidade, porque a próxima matriz é a matriz Gucci. Essa matriz é que foi, inclusive, levantada ontem na discussão da aula do mestrado. Na verdade, não do mestrado, de um curso que eu estou fazendo de instituição muito importante na criação de ambientes de inovação no Brasil, certo? E aí, vamos lá, para que serve essa matriz? Criada para organizar e ajudar no trabalho de priorização do problema. Então, priorização do problema é o termo-chave para se falar de matriz Gucci. Então, para que ela serve? Para priorizar problema. O que é priorizar problema? Vamos supor que eu tenho N problemas. Supor não, porque eu tenho N problemas. Todo mundo aqui deve ter N problemas. A gente vai usar essa ferramenta para justamente estabelecer graus de importância para esses problemas. Qual é o meu problema mais importante? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? E assim sucessivamente, para poder se centrar em cima de resolver aqueles mais importantes. Na matriz Gucci, você classifica seus problemas em níveis de 1 a 5 para 3 fatores: gravidade, urgência e tendência. Por isso Gucci, né? G de gravidade, U de urgência, T de tendência. Essa classificação vai gerar uma nota final que define a importância e nível de prioridade do problema em questão. Quando eu trouxer aqui um exemplo, vai ficar muito simples para vocês entenderem. Mas vamos lá, gravidade. O que é a gravidade? Representa o potencial de impacto de estratégias nos resultados. Vamos supor, num hospital, hoje em dia, época de pandemia, e aí tem N problemas. Vou botar 2 problemas aqui. Falta de leite de UTI ou falta de verba para pagar o abono salarial, o 13º dos funcionários em dezembro. Pronto. Qual é o mais grave? Mais importante? Se é o grau de impacto? Falta de leitos de UTI, né? Depois esse negócio de verba aí, ou negocia, ou não paga, ou dá calote, ou paga depois. Então, vê isso depois. Então, é você estabelecer qual é o mais grave. Urgência. Representa o prazo em que a estratégia precisa ser realizada. Outra exemplo, mesma coisa. Além da gravidade, além desse exemplo que eu dei, a gravidade, a maior é a falta de leito, a urgência também é a falta de leito, porque as pessoas necessitam urgentemente desse leito. Já o prazo para se ter a verba para pagar a 13º é só em novembro, dezembro. Então, tem um tempo, certo? Então, você vê o quão antes esse problema deve ser solucionado. E aí se dá a urgência dele, né? E tendência, representa o potencial de apoio dos resultados se a estratégia não for colocada em prática. Potencial representa o potencial de piora dos resultados. Ou seja, se eu não resolver isso, qual a tendência dele ficar pior ainda? Vamos lá. Outra coisa, eu vou trazer aqui esse problema justamente não só para uma organização empresarial. Uma vida casa da gente. Eu tenho que fazer 2 coisas na minha casa. Eu tenho que pintar e tenho que reformar o telhado, porque o telhado está muito comprometido, cheio de goteiras e está perigando até cair, certo? Pronto, beleza. Vamos lá. Eu tenho que pintar. E falei que tinha que pintar a casa, né? Pintar a casa e reformar o telhado, beleza. Gravidade. O que é mais grave? Eu tenho uma casa mal pintada ou tenho uma casa com teto que pode cair? E se chover, chove mais dentro do que fora. O telhado, né? Urgência. A parede, se eu não pintar, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar só feia.
Já se eu não pintar, se eu não consertar o telhado, o que é que vai fazer? Se chover, vai no mínimo ter muita goteira, ou então pode até cair. E a tendência, qual o grau de piora? O quão pior pode ficar se eu não ficar resolvendo isso? Com o tempo, justamente de novo aqui o telhado, né? Então pronto. Aí, mas, ó, eu botei aqui um jeito, eu dei um exemplo aqui, que um jeito que cada um dos exemplos não, quer dizer que o exemplo que eu dei, um problema X, ele é sempre o mais grave, o mais urgente e o mais tendência, e o que tem a maior tendência, mas nem sempre é assim, a gente vai ver aqui no exemplo. Olha só, então a gente dá em cima de cada um desses fatores notas, então extremamente grave, muito grave, de 1 a 3, 5, 1 eu pode esperar e o 5 é precisão extremamente grave, então tem que ser tipo muito urgente ou vai piorar rapidamente, beleza. Entendido isso, vocês podem dar uma olhada no PDF depois. Vamos lá. Então, ó o exemplo aqui. Problema. Atraso na entrega de mercadorias. Gravidade. 5. Qual é a urgência? É super urgente. A tendência, se eu não entregar, vai ficar mais ainda coisa para entregar com o tempo. Então, 5 também. Atraso na entrega do fornecedor. A gravidade isso é urgente, porque se ele me entregar, já a urgência, quer dizer, a gravidade é grande. Já a urgência não chega a ser tanto, e muito menos a tendência. Baixo índice de compra entre clientes. É a gravidade mediana, assim como a urgência, mas a tendência disso é piorar com o tempo. O baixo índice ele vai piorar com o tempo. Então já dá-se um aumento aqui na nota. Baixa taxa de conversão de leaning praise. Aí eu tenho já a minha gravidade e a tendência aqui, ó, baixíssimo, certo? Pronto, eu vou dando aqui as notas, né? Vocês viram aqui que nem sempre o problema aqui ele é grave de maneira até mediana, mas a tendência dele de piorar é considerável, é maior, né? E aí o que é que eu faço? Aí entra a matemática, a gente vai fazer o quê? A multiplicação. Então, e tem que ser a multiplicação, viu? Não é soma. Multiplica e aí você estabelece a ordem, tá vendo? Esse aqui atraso na entrega da mercadoria é meu problema mais grave, né? Que eu tenho que resolver primeiro, na verdade, não mais grave não, mas que eu tenho que resolver primeiro. Depois eu venho a falta de controle de estoque, né? E aí é o segundo problema. Depois vem a falta de planejamento de marketing digital. Terceiro. Depois vem empatado aqui. Você vê que está empatado, na verdade nem é. Acho que é 5 é aqui é 6. Tá errado. Aí atraso na mercadoria é meu quarto maior problema. Depois vem o baixo de compra e depois esse baixa taxa de conversão aqui. Pronto. Aqui eu estabeleci a prioridade. Depois é só você colocar numa tabela, como eu tenho aqui no próximo exemplo. Tá vendo? Eu já fiz aqui, estabeleci, depois eu coloco ele numa tabela, roubo de transeuntes, assalto a estabelecimentos comerciais, furtos. Olha só, isso aqui já deve ser algum tipo de matriz GUT de alguma empresa de segurança ou da própria polícia, certo? Então, você já vê a aplicabilidade dela aqui. E aí eu coloco depois ela dentro do seu, na devida ordem, para poder serem priorizados. A gente tem um exemplo aqui, ó. Tá aqui. Em uma organização, deixa eu trocar aqui, que isso aqui eu vou fazer com vocês. Em uma caneta. Em uma organização foram identificados os pontos fracos descritos na tabela abaixo. Os gestores utilizaram então a matriz GUT para priorizar os pontos fracos a serem melhorados. Ponto fraco eles que eu consigo lá onde? Lá na matriz SWOT. Tá vendo como essas ferramentas elas se completam, se complementam, elas se complementam, né? É isso mesmo. Justamente para auxiliarem, são ferramentas, né, que a gente usa justamente na questão do planejamento estratégico. Quando você vai consertar um motor, você não usa só uma chave X. Pode até ser, mas o problema é pequeno. Mas se for para consertar o motor todo, é N ferramentas. Então vamos lá. Então, influência de cargos. Aqui eu tenho uns pontos fracos. Insuficiência de cargos e funções gratificados. É que ele já estabeleceu as notas, aí eu vou fazer só o quê? Multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. Comunicação interna de fluxo de informações deficitário. 3, 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Falta de programa de capacitação. Falta de programa de capacitação do pessoal. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50.
E divulgação internacional, institucional externa deficiente, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 1, 25. E estrutura física e administrativa insuficiente para atender às demandas. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Pronto. Agora, como eu tenho os valores, eu sei que o problema que eu devo solucionar primeiro é esse. Depois é esse aqui. Depois é esse aqui. Depois esse. E depois, por último, esse aqui. Pronto. Simples, pessoal, certo? O PDF vai ajudar muito vocês aí a verificar isso aí. Na última avaliação, tiver as questões, é só botar ele aqui que ele é super didático e traz todas as exemplificações e os conceitos necessários, certo? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Pode precisar também de outros materiais adicionais sobre essas ferramentas. Utilizem-nas, não só na vida pessoal de vocês, até quando vocês tiverem algum tipo de negócio ou tarefa dentro da empresa. E qualquer dúvida, é só falar comigo. Valeu? É isso aí. Obrigado. Tchau.